O tema deste segundo domingo da Quaresma é a vontade de Deus e a natureza da nossa relação com Deus. O que esperamos de Deus e com que bases estabelecemos a nossa relação com Ele. A página bíblica que hoje nos é proposta, do capítulo 22 do livro do Gênesis, é um dos trechos mais dramáticos, controversos e difíceis da Bíblia, conhecido como o sacrifício de Abraão ou sacrifício de Isaac. Basicamente, a Sagrada Escritura narra que aquele filho tão amado, filho único, fruto da promessa de Deus a Abraão e Sara, agora Deus pede que Abraão, seu pai, o entregue em sacrifício no altar no alto do Monte Moriá. Imagine o coração desse pai, que recebe de Deus o pedido de matar o próprio filho em honra do Senhor. Sem dúvida, muitos de nós já se perguntaram: como pode alguém agir assim? Pior ainda, como pode um Deus agir assim? Parece que Deus está em crise consigo mesmo, parece que Deus é contraditório. Deus que poucos anos antes havia enviado essa criança, já na velhice de Abraão e de Sara, na esterilidade, um filho fruto do milagre de Deus, e agora Deus pede a morte desse filho. Mais ainda, um filho sobre quem Deus havia feito a promessa de multiplicar a descendência de Abraão para além das estrelas do céu e os grãos de areia da praia. Que Deus é esse que pede a morte de um filho? Abraão, porém, dá um testemunho de fé extraordinário que brilha para nós até hoje e leva o seu filho para o altar do sacrifício. No caminho, Abraão precisa ainda passar por uma dor dilacerante no seu coração. O momento em que seu filho pergunta: onde está a vítima do sacrifício? Temos a faca, temos a lenha, temos o local. Onde está a vítima? Abraão responde, sem dúvida, com o coração despedaçado: Deus proverá. Ao chegar ao local do sacrifício, Abraão levanta a faca para matar seu filho e consagrar esse gesto a Deus, quando o anjo do Senhor o para. O anjo então diz, em nome de Deus, para Abraão: uma vez que agiste desse modo e não me recusaste teu único filho, eu te abençoarei e tornarei tua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos, por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Qual é a importância dessa página da Bíblia e qual é o seu real significado? Por óbvio, Deus jamais cogitou que Isaac fosse morto, muito menos num gesto religioso, muito menos pelo seu próprio pai. O que Deus faz é colocar Abraão à prova. Dessa misteriosa página da Escritura, nós podemos colher algumas lições essenciais. Primeiro, o que efetivamente nós queremos e nós buscamos. Por isso comecei dizendo que o tema de hoje é a vontade de Deus e a nossa relação com Deus, como nós a estabelecemos. O que de verdade nós queremos? Nós queremos Deus ou nós queremos os benefícios que Deus nos dá? Nós queremos os frutos, os presentes que pela vontade de Deus chegam até nós, ou nós queremos a vontade de Deus de verdade? Querido irmão, querida irmã, quanto custa chegar ao céu? Custa tudo. É preciso deixar tudo. Se nós realmente levamos a sério o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, só a Ele prestarás culto. Ou seja, se nós de fato queremos colocar Deus acima de tudo, colocar Deus como centro da nossa vida,
todo o resto vale menos do que Deus. Precisamos levar a sério esse mandamento. Então, a história do sacrifício de Isaac, que naturalmente não se concretizou e Deus jamais cogitou esse sacrifício, nos mostra, primeiro, Abraão dá testemunho de que colocou a vontade de Deus como o projeto da sua vida. E o provou, mesmo quando a vontade de Deus foi dilacerante, contraditória e até cruel. Abraão não questionou a vontade de Deus, mas confiou que a vontade de Deus é o desígnio perfeito sobre o ser humano. Segundo ponto, para Deus se dá tudo, não se poupa nada, nem o próprio filho. Naturalmente, Deus não é um menino mimado que quer tudo para si. E o que ele faz com o que nós damos para ele? Transforma em graça, transforma em bênção. E aqui nós precisamos lembrar todos os dias a essência de Deus. Deus é amor. Por detrás de cada vontade de Deus existe um desígnio de amor. Essa deve ser uma premissa inegociável para nós, porque é a verdade da nossa fé. A verdade essencial do cristianismo é que Deus é amor. Se Deus é amor, a sua vontade é sempre amor. Não pode haver vontade de Deus fora do amor. Nós somos capazes de encontrar sempre o amor escondido em cada vontade de Deus? Não, mas precisamos dar o passo e fazer a vontade de Deus. Abraão é usado por Deus para dar esse testemunho que chega até nós, mais de 28 séculos depois. O testemunho de fé no Senhor, que fez de Abraão o pai de todas as nações. Assim também nós frutificaremos e frutificaremos em abundância se nos lançarmos na vontade de Deus, na certeza de que Deus só quer o amor para nós, só nos trata com amor. E cada vontade sua, mesmo aquelas que custam demais, às vezes custam a alma toda, são desígnios de amor para nós e para frutificar em amor para quem está ao nosso redor. O Salmo 115 justamente declara: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Guardei a minha fé, mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida. Fico só com esse versículo do Salmo, porque ele nos diz tanto. Precisamos redescobrir o valor redentor do sofrimento. As pessoas que vivem o sofrimento e o lançam no coração de Deus descobrem na dor que são amadas por Deus e descobrem que a sua dor é instrumento de salvação para si e para os outros. É instrumento da salvação de Deus. A leitura de Romanos 8, 31 a 34, que hoje nos é proposta, nos traz aquela famosa pergunta: irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está ao nosso lado, que outra força, que outra vontade, que outra dominação, que outra realidade pode exercer qualquer influência efetiva sobre nós? Nenhuma. Se Deus está do nosso lado, e Ele está, não tem mal que possa nos deter. Se Deus está do nosso lado e nós estamos do lado dele, não há nada que possa tirar o nosso chão. Estaremos fortes, seguros, preservados até o céu, permanecendo ao lado de Deus, que permanece sempre ao nosso lado. No capítulo 9 do Evangelho de Marcos, escutamos o relato de Marcos da transfiguração de Jesus. No alto do Monte Tabor, diante de Pedro, Tiago e João, Jesus se transfigura. A palavra grega é metamorfose. Jesus faz a sua metamorfose, a transformação da sua forma para que os seus discípulos o vejam glorificado. Uma antecipação da ressurreição e uma antecipação também daquilo que será o dia final, o final da história humana, em que Jesus Cristo ressuscitado, Rei do Universo, será tudo em todos. Quero destacar apenas alguns pontos. Primeiro, apareceram ao lado de Jesus, glorificado, Moisés e Elias. Jesus no meio deles. Eles olham para Jesus. Jesus é o centro deles.
Portanto, Moisés é o grande legislador do Antigo Testamento. Elias é um grande profeta, um homem de Deus ligado à cura, à desesperança e ao renascimento da esperança, um homem de um papel central em momentos essenciais do Antigo Testamento. Os dois ali mostram que a lei e a profecia encontram a sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Toda a lei de Deus leva para Jesus. Toda a profecia leva para Jesus. Jesus é o centro da Escritura, é o centro da história, é o centro da espiritualidade, é o centro da revelação de Deus para a humanidade. E a voz de Deus mesmo, que desce do céu e diz: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Essa é a última frase atribuída a Deus Pai na Bíblia. Ele que falou tanto, desde a primeira página da Bíblia, quando ele cria falando, faça-se. Faça-se a luz, e a luz se fez. Deus fala, 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 fala ao longo da história. Agora Deus se cala. E a sua última frase é: escutai o que ele diz. O Pai eterno garante que Jesus Cristo é a sua palavra, viva, verdadeira e definitiva. Quem ouve as palavras de Deus, ouve a Deus mesmo. Quem ouve as palavras de Jesus, ouve a Deus mesmo. Ouve o Pai, ouve o Espírito Santo, que habitam de forma indivisível na Trindade, da qual Jesus Cristo também participa. Escutai o que ele diz. Nos lembra a última frase também de Maria na Escritura: fazei o que ele vos disser. Portanto, escutar a Jesus Cristo é o conselho definitivo de Deus para nós. Fazer o que Jesus Cristo nos disser é o conselho definitivo de Maria para nós. E qual é a meta da nossa vida? Qual é o destino último da nossa existência? É o Tabor eterno, onde Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, vencedor da história, nos aguarda. Com a lei, com a profecia, com toda a história construída antes, durante e depois do seu sacrifício da cruz e da sua ressurreição. Quando restaurará tudo. Quando fará novos céus e nova terra. E com ele habitaremos para sempre. Seja este domingo uma ocasião de nós refazermos a nossa escolha de Deus e colocarmos a vontade de Deus como o desígnio mais importante da nossa vida, como o nosso projeto mais intenso, como a nossa meta última. Fazer a vontade de Deus em cada momento presente, ainda que custe. É o objetivo da nossa vida, a alegria da nossa vida e a nossa salvação. Bom dia, bom domingo e boa semana.